O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos e queridas, companheiros e companheiras do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Vamos começar essa nossa conversa, mesmo à distância, e se utilizando desse recurso maravilhoso que a tecnologia nos traz e que possibilita esse nosso diálogo mesmo à distância. E a gente vai, primeiro, depois a gente vai adentrar no tema propriamente dito, proposto para nós, e a gente vai iniciar lendo um texto para preparação para a prece inicial. Então, o texto que nós selecionamos tem o título A Vida em Nós. É do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e é o capítulo 1 do livro Passos da Vida. Vamos ao texto. Criando as criaturas para a glória da vida, na condição de espíritos eternos, destinados a lhes herdarem uma qualidade divina, o Criador criou um reino, um universo, uma organização comunitária, os mundos da vastidão cósmica, uma base, a natureza, uma família, a humanidade universal, um ambiente, a paz, um envoltório, a matéria, um sistema de controle, a afinidade com a gravitação, uma religião, o amor, uma lei, a justiça, um tribunal, a consciência, uma doutrina de compensação, a cada um por suas obras, uma riqueza igual para todos, o tempo, uma força, o bem, um princípio, a liberdade, um direito, o apoio ao dever cumprido, uma regra para o dever, a disciplina, um regime para as criaturas, o equilíbrio, uma ordem, o progresso, uma tabela de responsabilidade, o conhecimento em vários graus, um metro, a lógica, um código de trânsito espiritual, a fraternidade com o respeito mútuo, uma escola, a reencarnação, um processo de aprendizagem, a experiência, uma instituição creditária, o serviço ao próximo, um instrumento para cada criatura, o trabalho, uma oficina, o burilamento, um objetivo, a perfeição, a face de semelhantes realidades, todos os atributos, conflitos, provações, aflições, dificuldades e embaraços são criações nossas na criação de Deus e que, tão só na escola das vidas sucessivas, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos nos extinguir. Como a gente falou, é uma mensagem do Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, é o capítulo 1 do livro Passos da Vida. Envolvidos por essa bela lição que nos amplia, ou melhor dizendo, nos lembra a, a maravilha que é a criação de Deus através da sua providência, que nos faz estar agora reunidos em teu nome, Senhor, para justamente irmos trabalhando essas questões, ora colocadas pelo companheiro Emmanuel na nossa trajetória, na construção do reino de Deus. E é por isso que nós estamos reunidos agora para esse estudo, para essas reflexões, para essas análises. Contamos, Senhor, com a presença queridíssima dos nossos amigos espirituais a nos instruir, a nos intuir,
a nos inspirar para que tenhamos ótimos momentos de reflexão à luz da doutrina espírita. Sendo assim, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bom, queridos, como a gente já falou, o estudo é sobre a questão 59 de O Livro dos Espíritos, que tem o título Considerações Bíblicas Referentes à Criação. E a questão 59, né, que a gente acabou de citar, encontra-se no capítulo 3, a criação, da parte primeira das causas primárias, encerrando o capítulo, e traz uma análise sobre a forma como lemos o que a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, fala sobre a criação de Deus, levando-se em conta as descobertas da ciência. Então, sendo assim, a gente vai começar fazendo um resumo dessa questão 59, porque ela é muito extensa. Na realidade, a gente pode considerá-la um artigo sobre a questão da criação na Bíblia e o que a doutrina espírita nos traz a esse respeito, elaborado por Allan Kardec a partir de todos os textos, mensagens que ele recebeu dos espíritos superiores a respeito desse assunto. Então, a gente começa com um trecho do primeiro parágrafo desse artigo, que Allan Kardec assim nos fala. Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. Antes da gente dar prosseguimento, a gente tem que lembrar de que a linguagem bíblica, principalmente a linguagem do Antigo Testamento, é toda uma linguagem simbólica, alegórica, que transmite a realidade daquele povo, a visão cosmológica, podemos dizer assim, do povo hebreu sobre a criação, sobre o processo de constituição e formação do nosso planeta, nosso, enquanto espíritos reencarnados, a partir do conhecimento que estava ao alcance deles. Então, isso sempre precisa ser levado em consideração ao lermos, ao estudarmos, ao analisarmos esses textos. Inclusive, não esquecendo que as estruturas dos livros da Bíblia, e como a gente hoje vai falar, o foco maior é o Antigo Testamento, são literatura. Então, é preciso ver também nesse contexto de linguagem literária, de diversas linguagens literárias. Tá? Então, a gente vai destacar aqui dois fatos sobre o qual Allan Kardec discorre, tem outros, mas a gente destacou dois porque o texto é muito grande e, devido ao tempo, não vai dar para a gente destrinchá-lo completamente. Isso fica como dever de casa para cada um. Para ilustrar essa visão alegórica e a interpretação que a doutrina espírita nos traz, melhor dizendo, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, e também da ciência da época e muito mais a da ciência agora. O primeiro fato que a gente destaca é Adão, aquela questão do Adão e da Eva como o único tronco da humanidade, ou seja, que Adão e Eva são personalidades, são identidades, são espíritos que reencarnaram, e a partir deles dois, toda a humanidade se fez. A ciência já prova que isso não é bem assim. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: Adão é uma palavra oriunda do hebraico, Adão. Não é um nome próprio,
mas significa a humanidade em geral. No hebraico sempre foi assim. Na época em que essas escrituras eram passadas oralmente e que foram registradas depois na escrita, Adão tem esse significado de humanidade em geral, não de uma pessoa, não de uma personalidade. E isso a gente retirou de uma nota do item 16 do capítulo 12 de A Gênese, o quinto livro da codificação, que fala sobre esse assunto. E outra coisa muito interessante é que, já lendo a Gênese, já lendo a Bíblia, e se a gente prestar atenção, nessa história dessa família, né, dessa constituição de família, desses. Quando a gente pode dizer que a história do Adão, da Eva, dos filhos, corresponde ao processo em que eles já estão saindo da fase de espíritos primitivos e entrando na fase de espíritos em provas e expiações. Isso a doutrina espírita nos traz. E aí a gente lembra o seguinte, da história de Caim e Abel. Quando Caim assassina o seu irmão Abel, e aí ele tem um diálogo representado no capítulo 4 da Gênesis com Deus sobre o que ele fez. E aí a gente colocou aqui como registro 2 versículos a esse respeito, que é o versículo 14 e 15 do capítulo 4 do livro A Gênesis do Antigo Testamento. E olha só que interessante. O Caim fala assim, como se estivesse conversando com Deus: hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontre, me matará. Ora, se somente Adão, Eva, Caim e Abel, naquele momento, eram os únicos habitantes da terra, que depois, a partir dos descendentes deles e dos outros irmãos deles, é que seria povoado, como é que qualquer um o encontraria nessa sua caminhada que ele faria pela terra? Aí já diz que não está falando de personalidade, está dizendo aqui, a gente pode subentender que neste trecho, neste versículo, ele já nos aponta que não a questão não é de personalidade, é de fato de humanidade. E aí continua. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Olha só, presta atenção. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então, na própria Gênesis do Antigo Testamento, já diz que Adão e Eva não são o primeiro tronco da humanidade e que a humanidade era muito mais vasta do que esses dois se fossem personalidades. Então, já marcamos por aí, né? E aí, o que a gente vê? É fato o processo de evolução planetária com as suas... Desculpe. E o outro fato é a criação em 6 dias, em que a geologia, já da época de Kardec, agora então muito mais desenvolvida, nos mostra, a gente encontra vasto material de estudo, inclusive se a gente fizer uma pesquisa pelos sites de buscas da internet, sobre o processo de maturação, podemos assim dizer, da Terra, que levou bilhões de anos. Então, esses 6 dias não é 6 dias corridos, representam as fases geológicas de desenvolvimento material da Terra, né? Então, esses 6 dias implicam nas eras geológicas.
A gente tira esses dois fatos, que é o que Kardec está trazendo para a gente, que a ciência descobriu e que os espíritos superiores corroboraram essas informações. E aí, a gente propõe algumas reflexões a esse respeito. Não está gravando, tá? Desculpa, eu pensei que eu não estivesse gravando, mas está. Por isso que eu dei uma parada, e continuando aqui. E aí a Bíblia propõe a gente queria propor algumas reflexões a esse respeito para a gente expandir a questão e não ficar preso nas alegorias bíblicas. Por quê? Acima de tudo, a gente tem que ver a Bíblia como espiritualidade. Dessa forma, a gente pontua o seguinte: a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, objetivo desta obra, nos traz a seguinte informação. Muitos pontos do Evangelho, e aí Kardec destaca a palavra Bíblia e fala assim, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhe aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Se a gente voltar aos versículos sobre Caim que a gente pontuou, a gente vê neles que está falando da lei de causa e efeito, cada um por suas obras, como a gente leu no texto de abertura. Está falando da questão da reencarnação, está falando da questão das expiações e das provas, da questão da misericórdia, uma série de fatos que a doutrina espírita nos traz esclarecimento. E a partir desse ponto de vista do Espiritismo, dos seus princípios básicos, discorridos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e na Gênese, que traz os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a gente consegue ver a verdade que toda essa linguagem alegórica, essa linguagem representativa, simbólica nos traz. Então, mais do que só a gente ficar, é verdade, não é? A gente precisa estar lendo esses textos naquilo que eles nos traz de espiritualidade, ou seja, qual o conteúdo ético, moral, por detrás de toda essa linguagem que nos possibilita a nos vincularmos com Deus através do amor. Que busca, que faz com que a gente possa buscar o nosso significado existencial para a vida, qual é o nosso propósito no mundo, tendo em vista o vínculo com Deus. E aí, e aí a gente complementa essa informação de que a doutrina espírita traz a chave que faz com que nós possamos fazer uma interpretação raciocinada sobre a linguagem alegórica do Antigo Testamento, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no item 5, que inicia as mensagens sobre o advento do Espírito de verdade, a gente encontra a seguinte fala do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizam. A chave, doutrina espírita. Os erros, os nossos pontos de vista.
e que, graças a Deus, sabendo de que nós estamos em progresso, em evolução, à medida que a gente evolui, que a gente progride, maior, maior, maior alcance tem os nossos conhecimentos, e aí a gente vai podendo fazer a leitura desses textos ditos sagrados naquilo que tem de importante para nós, que nós prezamos, que é o seu caráter enquanto espiritualidade. E ainda no item 30 do capítulo 1 da Gênese, né, o capítulo 1, que é os caracteres da revelação espírita, a gente encontra a seguinte informação de Kardec com relação à interpretação dos textos bíblicos. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu da de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga de vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo que nos rodeia e povoa o espaço. Ou seja, naquela época, claro, a gente sabe disso, nós, espíritos, ainda muito perto da nossa primitividade, sem o conhecimento intelectual necessário, não tínhamos como até vislumbrar o que significa a vida futura, conforme o Espiritismo nos traz. Não tínhamos como vislumbrar que todo o universo, todos os planetas são habitados e que cada planeta tem a configuração de acordo com o mundo a que serve. Se é mundo de provas e expiações, se é mundo de regeneradores, se são mundos ditosos e por aí vai. Então, o Espiritismo nos traz isso. E para a gente concluir, a gente traz mais um trecho de outra mensagem do Emmanuel, que é o Velho e o Novo Testamento, que está no capítulo 46 do livro Coletâneas, melhor dizendo, do Além. E aí o Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. O Velho Testamento é a revelação da lei. O Novo é a revelação do amor. O primeiro consubstancia as elevadas experiências dos homens de Deus que procuravam a visão verdadeira do Pai. Olha que lindo. Então, mais do que a gente ficar lendo se Deus era de guerra, se não é, a gente tem que compreender o significado por detrás de todas aquelas histórias que os livros do Antigo Testamento nos trazem, que é essa busca pelo Pai, que é essa busca pela convivência com o Pai e a construção desse processo que nós fizemos parte e ainda estamos fazendo. E aí continua. E de sua casa de infinitas maravilhas. O segundo, no caso, o Novo Testamento, representa a mensagem de Deus a todos os que buscam o caminho do mundo. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Suas imagens são profundas e sagradas. De suas palavras nascem de suas palavras vem uma só, nenhuma só se perderá. Vou reler. A Bíblia, desse modo, é o divino encontro dos filhos da terra com o seu Pai. Mostra a nossa caminhada evolutiva, como a gente foi construindo todo um arcabouço intelectual para que nós, aos pouquinhos, viéssemos compreendendo a providência de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Toda aquela alegoria, todo aquele processo, quando a gente fala de criação, a gente tem que se lembrar que nós somos criações de Deus e que tudo aquilo
é para ver como Deus vai preparando as moradas para nós aos pouquinhos, de grão em grão, de degrau em degrau, até que o planeta esteja pronto para ser habitado por espíritos em condições encarnatórias. E aí vem o Antigo Testamento falando disso, e depois falando dessa questão da humanidade, da presença da humanidade, que é o que Adão, a figura de Adão, a figura de Eva, nos traz. E aí ele vem mostrando o momento em que o nosso livre-arbítrio começa a funcionar, que a gente pode ter como exemplo, como a gente falou, a questão do Abel e do Caim, e todo esse processo, toda essa nossa trajetória, e aí vem mostrando a constituição desse povo hebreu, a sua caminhada, que sempre em busca de fortalecer, de ampliar, de cravar em seu coração esse vínculo com o nosso Pai, até culminar no Novo Testamento, que vem, que é a joia mais preciosa da nossa vida, que é o advento do nosso Mestre Jesus, o nosso Cristo, o nosso guia e modelo, se apresentando e mostrando que nenhum de nós que somos as criaturas de Deus, suas criações, estamos perdidos, mas nós estamos em marcha evolutiva e que Ele está conosco a nos conduzir. Inclusive, agora fechando mesmo a nossa fala, já nos preparando para a nossa prece final, Santo Agostinho, quando encarnado, nos seus estudos de Bíblia, ele pontua que toda a Bíblia é sobre Jesus. E aí ele diz que o Antigo Testamento traz o Cristo veladamente. Tanto é que como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Já fala dele na criação. Aí Santo Agostinho exemplifica a gente. Aí ele fala assim: no Antigo Testamento, veladamente, no livro das leis, lei mosaica, tá. Fundamento da chegada do Cristo. A lei prepara a gente para ter subsídio, para ter o grau evolutivo necessário para quando o Cristo chegar e trouxer a doutrina dele e ampliar aquela perspectiva do decálogo mosaico. História, né, as histórias que a gente vê, o processo histórico da construção do povo hebreu. Preparação para a chegada do Cristo. O que é o êxodo? O que é a fundação do Estado de Israel? O que é a passagem pelo deserto? O que é a vivência do povo hebreu nos seus processos de escravização? E depois toda a estruturação que eles vão colocando. Poesia, como é o caso dos salmos, dos provérbios. Anelo pela chegada de Cristo, ou seja, o desejo, é aquela expectativa. E aí os autores escreveram belíssimas mensagens falando sobre esse Cristo que viria no futuro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com ele eu posso caminhar no vale das trevas, estarei o quê? Seguro, porque a luz dele nos ilumina mesmo quando nós estamos caminhando em trevas. E as profecias, né, os profetas que anunciaram, e aí eles trazem a certeza de que esse Cristo viria, da chegada do Cristo. E no Novo Testamento, a gente tem o Evangelho, ou os Evangelhos, conforme a gente preferir, que é a manifestação do Cristo, é a exemplificação. É ele em persona
dentre nós, mostrando todas as vivências pelas quais a gente vai passar, que ele já passou e que se a gente seguirmos os seus passos, tê-lo como guia e modelo, nós vamos vencer o mundo e consolidar o reino dos céus nos nossos corações. O livro dos Atos, que mostra a propagação do Cristo, do seu evangelho, pelos apóstolos e todos aqueles que estiveram com eles. As epístolas de Paulo, que é a interpretação e a aplicação prática do Cristo. É o ensinamento sendo colocado, é o esclarecimento magistral e que é muito, muito, muito responsável por nós termos o cristianismo até os dias de hoje. E o Apocalipse, que é a consumação em Cristo, ou chega a chegada interna. Aquilo que ele falou, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E ele veio e nenhum de nós, suas ovelhas, serão perdidos. A mensagem que ele nos deixa no sermão profético, de dizer que as tribulações serão superadas e a gente, com certeza, está na construção do mundo de expiações, do mundo de regeneração em nossos corações. E lembremos que ele fez uma promessa maravilhosa, a qual nós somos testemunhas, porque nós estamos bebendo da água espiritual dessa promessa, que é o Consolador prometido na figura da doutrina espírita, e por isso nós agradecemos por mais um momento de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, em nome do nosso querido Mestre Jesus, amparados por toda essa pleiade de amigos espirituais, absorvendo, bebendo dos benefícios da grandiosidade dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, para que possamos estar efetivamente construindo o reino de Deus em nossos corações. Paz e luz para todos, que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos os irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão. Até a próxima, se Deus assim quiser. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!